Estamos começando mais um programa Pastoral da Criança em Ação, uma parceria da TV Evangelizar com a Pastoral da Criança, e é uma alegria ter você e mais um programa aqui com a gente. A alimentação da criança interfere em todo o desenvolvimento dela, desde o aleitamento materno até os alimentos saudáveis depois de adulto. E para tirar nossas dúvidas sobre o tema, estou aqui com a Márcia Moscatelli, que é nutricionista e especialista em nutrição materna e infantil. Seja muito bem-vinda e obrigada pela presença, Márcia. Começando então o nosso bate-papo aqui. Quando deve começar a introdução alimentar? Então, a introdução alimentar ela deve acontecer após o bebê completar 6 meses de idade e apresentar os sinais de prontidão, né? Então, para quem não conhece ainda sobre o assunto, o que são esses sinais de prontidão? São sinais que indicam que o bebê está pronto do ponto de vista neurológico, o desenvolvimento dele neurológico, para começar a comer, né? Então, comer exige um conjunto de habilidades complexas, né? Então, o bebê precisa coordenar o respirar, ou mastigar, ou deglutir, né? Então, ele precisa apresentar esses sinais. Alguns dos sinais de prontidão são, por exemplo, ele conseguir sentar com autonomia e se manter na posição sentado, né? Demonstrar interesse pelos alimentos, então quando os pais estão comendo, e levar objetos à boca, que é o que vai ajudar ele a se alimentar com autonomia. Perfeito. A gente tem nosso programa hoje sobre alimentação, mas a questão do aleitamento materno é extremamente importante para a criança. Até quando essa criança pode ficar no peito da mãe ou na mamadeira, né? Uhum. Então, assim, muitas pessoas ainda do senso comum, né, acreditam que começou a introdução alimentar, então não precisa mais do leite materno. O leite materno é importante só até os 6 meses. Isso não é verdade, né? As recomendações oficiais é que o bebê seja amamentado até 2 anos ou mais. Isso quer dizer que 2 anos não é o tempo máximo, é o tempo mínimo, né? É o ideal, é o mínimo recomendado. Então, amamentar até os 2 anos. E se a mãe que desejar, né, continuar pelo tempo que ela quiser. E você comentou sobre a introdução ali a partir dos 6 meses, né? Existe algum problema se essa iniciação acontecer antes, por exemplo, antes dos 6 meses, pode atrapalhar a criança em alguma coisa? Sim, a introdução alimentar precoce, ela pode levar a prejuízos para o estado de saúde da criança, né? Por exemplo, as evidências mostram que se eu começo a introdução alimentar antes dos 6 meses, eu posso reduzir a absorção de nutrientes importantes do leite materno, como o zinco e o ferro. Além disso, a criança tem mais chance de ter episódios recorrentes de diarreia, mais chance de internação por problemas respiratórios e maior risco de desenvolver alergias alimentares. Não, são diversos probleminhas que às vezes a gente nem pensa, né, quando a gente está ali introduzindo alimentos na criança. Agora, falando um pouquinho do SUS, né, qual que é o papel do SUS nessa orientação das famílias durante esse processo de introdução alimentar? Certo. Então, pelo Sistema Único de Saúde, né, ali a atenção primária que acontece nas unidades básicas de saúde, a gente sabe que deve acontecer o acompanhamento de puericultura das crianças. Então, lá na caderneta de saúde da criança tem as consultinhas já programadas, né. Então, por exemplo, ali com a primeira semana de vida, depois com 1 mês, 2 meses, até a criança completar 6 meses. Então, nessas consultas que o pediatra vai avaliando o desenvolvimento da criança, né, para ver em que ponto, se ela está alcançando os marcos de desenvolvimento ou não, e vai orientar também sobre amamentação e introdução alimentar. O Ministério da Saúde ainda tem uma estratégia que se chama Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, que promove a capacitação desses profissionais da atenção primária, justamente com base nas informações do Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos, né, onde esses profissionais vão saber como realizar o manejo da amamentação e conduzir essa introdução alimentar da melhor forma possível. Perfeito. A Pastoral da Criança, ela atua em diversas comunidades em todo o Brasil, e a gente vai ver agora um trechinho de uma entrevista que a gente fez com a Carol Dall'Abona, que é nutricionista da Pastoral da Criança, e vai falar um pouquinho sobre a atuação da Pastoral na introdução alimentar.
Bom, durante esse período da introdução da alimentação complementar, a pastoral da criança ela é um ponto de apoio a essas famílias. A gente sabe que é um período de muitas dúvidas, muita insegurança, muita incerteza. E os líderes, durante a visita domiciliar, eles reforçam as orientações que essa família já recebeu no serviço de saúde. Eles falam quais alimentos podem ser oferecidos, quais alimentos não devem ser oferecidos, como é a forma que esse alimento deve ser ofertado para a criança e qual é a evolução ao longo das semanas. Todas essas informações elas estão disponíveis em nosso aplicativo, elas podem ser compartilhadas com a família e são baseadas nas recomendações do próprio Ministério da Saúde. Então a gente entende que a pastoral é esse suporte que oferece segurança e tranquilidade para esse período que é tão importante na vida do bebê para a formação de um hábito alimentar saudável. O trabalho da Pastoral da Criança é essencial em diversos aspectos da vida das crianças e se você ainda não conhece o trabalho da Pastoral da Criança, siga a Pastoral nas redes sociais, no site para ficar por dentro de todas as ações. Márcia, voltando então para o nosso bate-papo aqui, quais são os alimentos que são os primeiros, assim, na hora da introdução alimentar? O que a gente deve priorizar para a criança? Então não existe sim uma regra rígida que tenha que ser seguido, né? O que a gente sabe é que começou a introdução alimentar, né? Pensando num esquema alimentar, a criança já pode receber o lanche da manhã, o almoço e o lanche da tarde, né? Então, pensando nisso, pode começar a receber as frutas, que seriam ali parte do lanche da manhã e do lanche da tarde, né? Pensando em aceitação também, algumas pessoas observam que o bebê pode ter uma melhor aceitação das frutas por elas terem predominantemente o sabor doce, né? Que é o sabor de preferência do bebê, o sabor que a gente já nasce gostando, né? O sabor doce é inato do ser humano. E na questão ali do almoço, ou talvez uma jantinha, a questão do tempero, ela é permitida? Sim, então assim, desde que esses temperos sejam naturais, né. Então se a gente pensar em composição de um prato para uma refeição principal, como o almoço, a gente já pode incluir todos os grupos de alimentos, né. Então pensando ali no alimento fonte de carboidrato, o arroz, que é o nosso prato tradicional, o feijão, uma carne, verduras e legumes, né. E em relação aos temperos, a família pode usar os temperos que ela está acostumada, desde que esses temperos sejam naturais, né. Então nada de tempero pronto industrializado, mas sim alho, cebola, cebolinha, salsinha, né, até temperinhos desidratados como, orégano, né, manjericão. A questão do sal, ela, pode entrar ou é uma dosagem menor? Pode temperar como a comida da família? A gente não tem um consenso, assim, pensando em sociedades científicas e nas recomendações oficiais a respeito dessa informação do sal. Por exemplo, o Ministério da Saúde orienta que pode em pequenas quantidades, como parte da refeição da família, e a Sociedade Brasileira de Pediatria diz que o ideal é esperar para colocar sal na comida da criança até que ela complete 1 ano, né. O que que eu vejo na prática clínica? A maioria das famílias, ela consome sal em excesso, né. Então, se eu percebo que é uma família que não tem, esse controle do sal ali, adequado, eu oriento a só introduzir o sal a partir de 1 ano. Se é uma família que a gente sabe, já tem alguém que é hipertenso na família, já faz acompanhamento com nutricionista e já está cuidando da alimentação, consome sal de forma adequada, aí a gente libera. Perfeito. Você comentou sobre as frutinhas, né, iniciar com essas frutas. Existe uma consistência nessas frutinhas que às vezes são mais aceitáveis pela criança, amassadinho? Então, hoje em dia, a gente tem, mais de um tipo de abordagem para a introdução da alimentação complementar, né. A tradicional, que é a mais conhecida, que são ofertados alimentos amassadinhos, na consistência de papa ou purê. Mas nós temos também hoje já o que seria o extremo, o BLW, né, que seria uma alimentação já em pedaços desde o início, e a alimentação participativa que mistura os 2 métodos, né. Mas independente do método, é importante que esses alimentos eles estejam cozidos, num ponto que o alimento esteja macio, né. Então eu costumo dar uma dica bem prática, assim, para as famílias que é: cozinha o alimento, pega ele e amassa com os 2 dedos, né. Você conseguiu amassar com facilidade? Ótimo, é essa força que a gengiva do bebê vai ter
para desenvolver a mastigação, né? Mesmo que às vezes o bebê não tenha dente, nem todos os bebezinhos com 6 meses têm dente, né? Mas a gengiva já está endurecida porque os dentes estão ali. Então ele vai conseguir mastigar se você conseguir apertar assim com os dois dedinhos. Se não conseguir, precisa cozinhar mais. Eu acho que essa dica dos dedinhos é essencial. Às vezes uma mãe de primeira viagem não sabe como agir ali na hora de ofertar o alimento para a criança. E você aí de casa, tá gostando do nosso programa de hoje? Tá sendo útil para você? No próximo bloco a gente vai falar sobre a introdução no dia a dia e na prática. A gente volta já já. A TV Evangelizar também está no WhatsApp. Chama a gente lá. Estamos de volta com o programa Pastoral da Criança em Ação e o tema do nosso programa de hoje é Introdução Alimentar. E para tirar nossas dúvidas sobre esse processo na vida da criança, estou aqui com a Márcia Moscatelli, que é nutricionista e especialista em nutrição materna e infantil. Muito obrigada, Márcia, pela sua presença. Quando a gente fala de iniciar essa alimentação, é necessário que a gente tenha uma rotina, o bebê tem horários específicos para se alimentar? Sim, a rotina ela é essencial para o bebê. Bebê, criança pequena, eles gostam de previsibilidade, né? E isso é a rotina que traz. Então, saber como que os acontecimentos, qual a sequência dos acontecimentos ao decorrer do dia, né? Então, por exemplo, se a gente pensa na introdução alimentar, é algo novo, né? Então, pode ser um desafio conciliar isso com as sonecas, com o horário das mamadas, né? Então, eu oriento as mães que como é algo novo, o bebê está aprendendo ainda, que elas não esperem o bebê ficar com muita fome para comer, por exemplo, né? Porque se ele tiver com muita fome, na cabecinha dele, o que sacia a fome é o leite materno. Aí ele vai ficar querendo mamar, né? E menos disposto a experimentar novos alimentos, né? Então, não esperar o bebê estar com muita fome e também não oferecer a refeição perto do horário da soneca, quando o bebê já está com muito sono, porque senão também o interesse dele vai estar diminuído. Você comentou sobre esse possível desinteresse que a criança pode desenvolver ali durante a introdução alimentar. Tem uma idade, mais ou menos, que a criança começa a demonstrar esse desinteresse ou até uma seletividade alimentar? Então, para te responder, né, eu quero deixar claro uma coisa. A introdução alimentar, ela vai até os 2 anos de idade. Então, para a gente começar a pensar em seletividade alimentar, com esse nome, como diagnóstico mesmo, seria a partir dessa idade. Mas é importante conhecer o desenvolvimento do bebê para entender que a partir de 1 ano há uma desaceleração no crescimento, né? Então, até 1 ano o bebê ali duplica o peso dele, né? Cresce muito. Então, ele come mais, né? Então, você faz a introdução ali alimentar, por volta dos 10 meses já tá o bebê comendo, né? Então, ele come uma quantidade boa. A partir de 1 ano, como reduz o crescimento, reduz também o apetite, porque reduziu a necessidade do bebê, né? Então, aí começam os primeiros sinais e os pais precisam saber como conduzir esse processo, né? Porque se a gente não souber como fazer essa condução, pode levar a uma seletividade alimentar mais para frente, né? É interessante você falar sobre essa questão da condução, porque justamente a pergunta é a seguinte, né? Como que os pais eles podem se comportar nesse processo, né? Porque a gente vê no dia a dia, às vezes o pai força ali a criança a comer. É, é o ideal o pai forçar a criança a comer? Como que é esse processo para os pais? Certo. Então, assim, se a gente pensa ali na criancinha de 1 ano, que ainda está em introdução alimentar e começou a comer menos, a gente não vai fazer nenhuma interferência, porque se ela estiver aceitando variedade de alimentos, né? Então, ela está comendo com qualidade, mas uma quantidade menor. Aí é importante também a gente entender o conceito de divisão de responsabilidades, né? Eu sei que na pastoral a gente trabalha também com isso, né? Vocês trabalham com isso, que é a questão de que os pais, eles são responsáveis por comprar os alimentos, preparar e definir o horário que a refeição vai ser servida, né? Agora, o que comer, aliás, o que comer também são os pais, mas a quantidade do que comer
é determinada pelo bebê. O bebê que vai saber, então ele sabe quais são os seus sinais de fome e saciedade, né? Então a saciedade do bebê precisa ser respeitada, tá? Então a gente não deve interferir nisso, nem fazendo chantagem, nem forçando o bebê a comer, nem oferecendo recompensas. Por quê? Usar desses comportamentos pode criar um desconforto entre os familiares. Por exemplo, se o meu pai, né, eu pensando do ponto de vista do bebê, o meu pai e minha mãe me forçam a comer algo que eu não quero, eu vou começar a evitar esse momento de refeição. Então vai ser aquela criança que vai chegar o momento da refeição, ela já não quer nem ir para a mesa, né, ela não quer nem participar da refeição com os adultos, né. Então vai haver uma ruptura de confiança ali, né, e um prejuízo na relação dessa família. Então o ideal seria o quê? Se a criança já tem uma seletividade alimentar instalada ali, né, é uma criança que está a partir dos 2 anos até os 6 anos de idade, ali, geralmente por volta dos 3, eu entender quais são os alimentos, que essa criança come, né, os alimentos de segurança para ela. No momento da refeição, oferecer pelo menos um alimento de segurança, um alimento que ela coma. E os outros alimentos, por exemplo, que a mãe preparou, ela vai colocar também no prato da criança, mas em uma quantidade menor. E não vai fazer pressão para a criança comer, né? Então, eu acho que assim, o ideal é trabalhar com a prevenção, né? A criança começou a recusar os alimentos, entender se aquela recusa é uma recusa temporária ou se ela já está há bastante tempo recusando, né? E nunca deixar de oferecer os alimentos, sabe? O que eu vejo muito na prática, assim, é os pais, a criança pegou um pratinho e digamos que a mãe fez um macarrão e colocou milho no molho. E a criança fala, eu não quero milho. A mãe fala, peraí, então, eu vou pegar o prato e eu vou separar. Eu tiro tudo que a criança não come e tá aqui, filho, né? Então, com isso, a criança está se privando do contato com aquele alimento. Nem tenta oferecer. Isso. Aí, provavelmente, na próxima vez que a criança deveria ter contato com o alimento, o pai e a mãe já vão tirar e já vão oferecer sem porque ela não come, né? E quanto mais a gente diminui essa exposição ao alimento, mais restritiva vai ser a alimentação da criança, né? Então, continua colocando todos os alimentos no prato. Se a criança não quiser comer, tá tudo certo, mas falar para ela, então você pode separar, deixa no cantinho do prato. Você comentou um pouquinho antes sobre a questão, do sabor doce, né, que os bebês eles gostam muito, né, do sabor doce das frutas. Mas é importante a gente diferenciar a questão do sabor doce das frutas e o açúcar, né. Por que que a gente deve evitar o açúcar? Então, assim, como, né, eu já falei, o sabor doce é inato e todos os demais a gente precisa aprender a gostar, né? Qual que é a diferença do doce da fruta pro doce, né, o açúcar de pacotinho, digamos assim? É que o doce da fruta, ele vai estar vindo acompanhado de várias vitaminas, minerais, né, presentes na fruta, água, fibras, né, que tudo isso vai contribuir e trazer benefícios para a saúde da criança. E a fruta, ela não é só doce, ela também vai ter, muitas vezes, dependendo a época, o tipo da fruta, o grau da maturação, um azedinho, né, um amarguinho, um sabor ali diferente. E o morango, por exemplo, se a gente pensar no morango, né, um dia ele tá super docinho, outro dia ele tá aguadinho, outro dia ele tá azedo, né, porque não tem essa padronização de sabor. Então a criança vai estar exposta a uma variedade maior de sabores, né, e isso vai contribuir para o repertório dela, para a formação do repertório alimentar dela. Nesse processo de introdução alimentar, os pais podem ofertar ali, alimentos em pedaços, e é muito comum que tenham engasgos, né, durante esse processo. Quais cuidados que os pais devem ter, na hora de oferecer esses alimentos para que esses engasgos não aconteçam? Antes de te responder sobre os cuidados, né, vamos estabelecer também, em termos de conceito, o que é o engasgo. O engasgo, então, é a obstrução das vias aéreas, né? Mas é muito raro acontecer, né? Se acontecer o engasgo de fato, é preciso fazer a manobra de desengasgo, a manobra de Heimlich, né? Mas isso não é tão comum. O que é muito comum é o reflexo gag, que é um reflexo geralmente manifestado como uma ânsia, uma tosse
ou vômito, né? Esse reflexo ele é muito comum, por causa do reflexo da protrusão da língua, que é um reflexo que o bebê tem de colocar a linguinha para fora, né? E que ele usa na amamentação, isso. Então, quando esse reflexo ainda está muito exacerbado, o bebê começa a jogar os alimentos, né? E até por uma estranheza, às vezes, da textura, do sabor, né? Eu penso assim, o bebê estava acostumado com o líquido, que sempre, né, tinha basicamente o mesmo sabor, com pequenas variações ali, sempre líquido, né? Sempre na mesma temperatura. E começou a introdução alimentar, então ele está exposto a uma variedade enorme de alimentos, né? Com cores diferentes, com texturas diferentes, com temperaturas diferentes, né? Então ele pode estranhar e ter esses reflexos de tosse, de engasgo ou até vômito, que é um reflexo de proteção para que o engasgo não aconteça. É muito interessante saber disso, porque a gente acha que às vezes é só, o pedação que a criança comeu e engasgou, mas é muito interessante a gente saber como que é esse. Inclusive, os pais, eles geralmente têm medo de oferecer alimentos em pedaços pensando no engasgo, né? Mas a gente não precisa ter esse medo desde que o alimento esteja lá naquela consistência adequada, né, que o bebê vai conseguir mastigar. Só que algo que é muito importante, né, por isso que eu falei dos sinais de prontidão, é que o bebê esteja nessa posição sentado. Se ele estiver reclinado no colo de um cuidador ou numa cadeirinha, num bebê conforto, aumenta a chance de engasgo, né, então ele precisa estar sentadinho. Para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu queria que você desse uma dica para as mães de primeira viagem, às vezes estão assistindo nosso programa, ou para as famílias que estão passando por essa dificuldade na introdução alimentar. Uma diquinha para quem está nos acompanhando em casa. Certo, então assim, acho que uma dica bem importante é não criar muitas expectativas, né. Então muitas mães ficam naquela expectativa de que eu vou fazer tudo certo, lindo, maravilhoso e meu bebê vai super se alimentar, né. Então a introdução alimentar é um processo, é um aprendizado para o bebê aprender a comer. Tem bebês que de fato ali com 6 meses já começam a comer, mastigar, engolir o alimento. Tem bebês que não, que eles vão de fato comer ali por 9, 10 meses, né. Então pensar que isso é uma experiência, que o comer, exige várias etapas, né, então só o fato do bebê estar em contato com o alimento, levar o alimento na boca, perceber as cores, as texturas, isso já é um ganho enorme, né, mesmo que ele não esteja engolindo. Porque até 1 ano o leite materno continua sendo o principal alimento do bebê, a principal fonte de nutrientes, né. A alimentação é complementar ao leite materno. Aí a partir de 1 ano é que a alimentação passa a ser a principal fonte. Perfeito. Muito obrigada, Márcia, pela sua presença. Foi super esclarecedor. A nossa conversa aqui, acredito que tenha ajudado muitas pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o convite. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Como tem sido a introdução alimentar na sua casa? Lembre que não precisa ser um processo de estresse, é um processo tranquilo, de leveza e muito importante para a criança. A gente se vê semana que vem.